Boa noite a todos que está acompanhando agora nosso bate-papo nessa noite aqui com o candidato a vereador Dr. Lázaro, né, aonde está novamente botando seu nome à disposição para o povo teresinense. Eu queria que ele se apresentasse agora para os nossos seguidores. Quem é Lázaro? Boa noite, Carlos. Rapaz, o Dr. Lázaro ele não deixa ainda de ser um sonhador, né? Uma pessoa que não está satisfeita com a cidade em que vive, que acredita que pode participar de um processo de mudança, renovação na política e que tem a certeza que tem a capacidade e a competência para participar de um processo em que a gente vai melhorar nossas vidas e as vidas de todas as pessoas com mais emprego, saúde que realmente cuida, trata, dá qualidade de vida, uma educação libertadora, abrindo a mente das nossas crianças, uma cidade feliz, onde o filho do pobre pode estudar junto com o filho do rico e ter a mesma qualidade no ensino. É isso que eu penso. Pode parecer uma utopia, mas no mundo todo a gente tem exemplos assim e a gente tem a mesma capacidade de fazer. Doutor Lázaro, a gente vai começar agora o nosso bate-papo e também dizer para os nossos seguidores também que ele acompanha aí na sua área, que só atua como médico, né? Que o número do Doutor Lázaro é 44456. No dia 6 de outubro está chegando aí, vote 44456, Doutor Lázaro. Doutor Lázaro, a gente vai começar a bater esse papo num ponto que chama a atenção e é o ponto que o senhor atua na área trabalhando sobre a saúde do município de Teresina. Qual o seu ponto de vista voltando à Câmara Municipal de Teresina como vereador? Como é que o senhor vai fazer para trazer a saúde de volta? Olha, esses últimos 4 anos da atual administração municipal, com a conivência do Poder Legislativo, a saúde pública de Teresina, assim como também a do Estado, a estadual, ela deu passos para trás. Então, nas nossas andanças, reuniões, conversando com o povo, a gente realmente só tem notícias ruins, né? Falta remédio nos postos. As pessoas têm que decidir entre usar o dinheiro, pouco dinheiro, para comprar o medicamento, muitas vezes essencial, controle de diabetes, hipertensão, ou comprar o alimento do dia a dia. E isso tem que ser resolvido imediatamente, ou seja, os homens e as mulheres que estão no poder, tanto no executivo como no legislativo, negligenciaram totalmente. Falta de assistência odontológica. A gente tem notícias que a dívida com fornecedores de material médico hospitalar e odontológico beira aí 800 milhões de reais. Então a gente tem que, desde o primeiro dia, assim que eleitos, restabelecer uma conexão positiva com esses fornecedores, passar credibilidade, pagar corretamente, com menor preço e devolver esse atendimento imediatamente. E continuar um processo de expansão da saúde municipal. Isso não acontece da noite para o dia. Infelizmente, foram 4 anos que andaram para trás. Mas a saúde pública de Teresina, quando eu fui vereador, por exemplo, nós agregamos alguns serviços novos, como ali no São Carlos Borromeu, a cirurgia pediátrica, uma UPA lá no Satélite, um novo cirurgia de tratamento de feridas e pé diabético no Hospital do Satélite, novas UBS. Então a gente quer continuar esse processo, certo? É um processo que vai continuar. Agora é preciso uma equipe competente, séria, honesta e que tenha compromisso com a população. Doutor Lázaro, o senhor falou aí sobre a criação de alguns na área da saúde. Hoje Teresina está com um problema gravíssimo, que eu acredito que quando o senhor foi parlamentar, o senhor acompanhou, mas não era da forma que está hoje, sobre criança com problema mental, tomar remédio controlado. Aqui em Teresina não tem um local adequado só para tratar essas crianças. Olha, uma das qualidades do bom político é ele se antecipar a esses efeitos adversos que vêm acontecendo. Então, ele tem que planejar a cidade para o futuro, ele tem que planejar toda a estrutura de atendimento à saúde, pensando no futuro, no aumento da população, no envelhecimento. E um dos graves problemas que a gente tem observado no mundo todo é o aumento de crianças com algum distúrbio cognitivo, deficiências intelectuais. Essas crianças elas
têm que ser tratadas de uma forma especial, elas merecem um acompanhamento. Então, a previsão é que os anos seguintes, futuros, de cada 10 crianças, 3 terão um distúrbio como do espectro do autista. Só para exemplificar, ou seja, são 30% das crianças que nascerem, elas vão precisar de todo um acompanhamento, porque com acompanhamento adequado, essas crianças elas podem se desenvolver e serem adultos produtivos, normais, né? Dependendo da gravidade. Mas 30% das crianças que vão nascer vão precisar de um cuidado especial do Estado. Doutor Lázaro, pois esse dado aí eu não esperava. E eu fico aqui preocupado, porque eu sou morador de comunidade carente, a gente anda Teresina e a gente vê que o poder público municipal, estadual, não tem um local adequado para fazer esse tratamento, né? Eu vou pedir aqui ao senhor que está nessa empeletada aí para concorrer na vaga de Teresina, junto com o doutor Silvio, vocês chegando a Câmara Municipal, o doutor Silvio chegando à Prefeitura, eu peço pelo amor de Deus, agilize com ele para a gente tentar dar uma vida digna para essas mães que sofrem com essas crianças. Exatamente, a gente tem que ter centros completos que facilitem tanto o acesso aos benefícios assistenciais do próprio governo federal, orientando as mães e as famílias como obter esse auxílio do governo federal, no caso do benefício do LOAS, nas famílias carentes, porque o que a gente vê é uma verdadeira predadorismo, né? De advogados, pessoas que querem se usufruir desse benefício, e é um benefício que tem que ser entregue totalmente para a mãe e a criança que precisam desse dinheiro extra. Temos também que dar um acesso mais célere, mais rápido aos profissionais que estão envolvidos nesse processo, como psiquiatras, neuropediatras. O que acontece hoje? Praticamente, uma mãe não consegue, passa de anos, a gente encontra em várias comunidades onde a gente visita, mães que estão há mais de ano na fila esperando uma consulta com um especialista para começar um tratamento, ter uma orientação ou até para receber um laudo que é fundamental para dar entrada no benefício assistencial. E a gente sabe que nessas patologias a criança ela tem um tempo, né, que aquele tempo tem que ter aquele investimento para que o resultado, né, o resultado do tratamento seja mais efetivo. Então, qualquer ano perdido, 6 meses perdidos, 2 anos perdidos, que é o que as nossas famílias estão vivenciando aqui em Teresina, isso vai ser muito deletério, muito nocivo para o prognóstico dessas crianças. Doutor, sou como médico, como é que o senhor vê que pode diminuir essas filas de esperas em todas as áreas da saúde? Qual o seu ponto de vista? Olha, os recursos que vêm, eles são suficientes, de modo que você, com inteligência, você consegue reduzir isso aí. Primeira coisa é despolitizar as unidades básicas de saúde. Segundo ponto é dar um treinamento adequado a todas as profissionais que lá trabalham, tanto no atendimento humanizado e de qualidade à população, como que elas tenham a capacidade, muitas vezes que elas não têm, de manusear os sistemas da prefeitura e fazer um encaminhamento adequado desses pacientes. Terceiro ponto é investir também no profissional médico e de enfermagem para que eles saibam identificar situações que são mais urgentes, com a urgência intermediária ou que talvez não tenham tanta urgência, priorizando os casos mais urgentes. Estimular esses profissionais para que eles tenham a capacidade, através de treinamento com especialistas, no caso os clínicos gerais, que fazem tratamento. No mundo todo, você só vai a um especialista nos sistemas públicos depois de passar por um clínico. E esse tem a obrigação de conseguir tratar adequadamente mais de 80% dos problemas. Então, há uma cultura de encaminhamento, de solicitação de exames, muitas vezes desnecessários. Então, a gente tem que valorizar esse profissional, o clínico geral, dar treinamento, né? Isso tem que ser um constante para que ele tenha a capacidade e a segurança para tratar na UBS, perto
das comunidades, das casas das pessoas, evitando mais gastos, deslocamentos. Outro ponto é aumentar a capacidade resolutiva dessas próprias unidades básicas de saúde. Você pode criar, em algumas regiões da cidade, unidades básicas com uma capacidade maior para ter um atendimento ginecológico, pediátrico, fim de semana. Foi um projeto nosso que foi parcialmente incorporado pela prefeitura, mas abandonado agora na atual gestão, né? E que foi muito importante durante a pandemia, que se mostrou. Eu lancei esse projeto, então tem que ter unidades básicas de saúde que elas funcionem também no sábado, para ajudar a atender o trabalhador, no domingo. O trabalhador que trabalha que trabalha a semana toda. Que não tem tempo. E também ampliar, e algumas delas ter atendimento ginecológico, ter atendimento do cirurgião em pequenas cirurgias. Então isso é o que eu vou querer levar como vereador, para que cada vez mais você tenha uma resolutividade próximo das comunidades, onde as pessoas têm as suas vidas. Isso tem que ser feito. Doutor Lázaro, você falou sobre o cirurgião. Eu presenciei aqui no Hospital Mariano Castelo Branco. O cidadão cortou e o médico que estava lá, o clínico geral, que eu entendi que ele não estava preparado para fazer aquela sutura. Aí é uma deficiência no próprio processo de formação dos profissionais médicos. Felizmente, eu sou de uma época em que os estudantes de medicina se formavam, no meu caso, por exemplo, em especial, que já queria ser cirurgião, eu já saí fazendo algumas cirurgias. Mas realmente a gente tem percebido isso. Então o poder público tem que cobrir essa lacuna. É fundamental pegar especialistas para serem contratados para treinarem os clínicos para resolver a maioria dos procedimentos. Eu vejo muitos erros de encaminhamento, de mandar o paciente que tem um problema cirúrgico para um serviço que não realiza cirurgias. E isso vai aumentando o tempo, a espera e a resolutividade. E isso tudo significa custos. Então, quando você não atua com competência, quando você não vai... os mecanismos e as pessoas envolvidas nos processos não são os adequados, isso só faz aumentar os custos. Agora, doutor, a gente vai para outro ponto, que você veio da Zona Sul, Zona Leste, passou o dia todo rodando, você viu hoje a Grande Santa Maria, o caos no horário de pique, sobre mobilidade urbana para Teresina. Isso presenciou agora aqui na Grande Santa Maria, como é a situação? É verdade, nós estávamos discutindo isso aí, né? A Santa Maria aqui, talvez seja hoje a região que mais cresça, né? Que mais novos bairros surjam, novos loteamentos. Então, a nossa bandeira é transformar esse Hospital da Santa Maria da Codipe num centro mais completo, né? Com maternidade, com atendimento cirúrgico, com urgência ginecológica. Então, isso está na nossa grande briga que nós vamos empreender. E fazendo isso, né, você vê aqui comércios, né, uma avenida pulsante. Então, muitas pessoas têm buscado isso aqui para morar, viver bem, e tem que se deslocar muitas vezes para o centro também, né? A vida da cidade também está lá no centro. E você tem uma ponte ali que não comporta mais, principalmente nos horários de pico. Então, tem que ter uma ampliação daquela avenida, né? O poder público tem que intervir, talvez deslocar algumas casas. A Teresina que a gente quer, uma Teresina moderna, é uma Teresina que tem que ter um fluxo. As avenidas e as ruas, elas são como as artérias e os capilares do nosso corpo. Quando o sangue não flui bem pelo nosso corpo, o que acontece? Fenômenos de isquemia e de trombose. E o paciente pode até morrer. Então, a cidade que não flui bem. Então, outra coisa é agilizar o próprio transporte coletivo para Santa Maria, nesses horários, né, em que o trabalhador tem que voltar para suas casas. O tempo, Carlos, é a coisa mais valiosa que o ser humano possui. Porque você pode perder dinheiro e recuperar. Você pode adoecer, se tratar e melhorar. Você pode até ficar feio e fazer uma cirurgia e ficar bonito. Verdade. No caso das mulheres. Você pode engordar e depois criar vergonha e dizer, não, vou emagrecer. Mas o tempo perdido, então não volta. Então, é o tempo que o trabalhador passa com seus filhos, com suas esposas, né, no seu lar. Então, isso tem que ser um foco constante. Os atuais políticos, Câmara de Vereadores e o prefeito, nada fizeram. Muito pelo contrário, obras que eles encontraram para serem concluídas no prazo de 4 anos, com dinheiro em caixa, isso praticamente paralisou.
Doutor Lázaro falou bem que sobre a Câmara Municipal. Eu vou já queria deixar para o final, mas o senhor já trocou, entrou numa pauta aqui de grande importância. O senhor, quando esteve lá vereador na campanha, 4 anos atrás, o senhor fez parte da Comissão de Saúde, né? Eu fui presidente da Comissão de Isso. Saúde, O, eleito, né, pelos vereadores, né, os novos vereadores. Quando o senhor saiu de lá, qual o andamento que estava sobre a saúde de Teresina, doutor Lázaro? E hoje o que o senhor faz, um resumo rapidamente? É isso que eu estou dizendo. Cuidar de saúde pública necessita muita dedicação, muita competência, muito empenho, muita seriedade e honestidade. A população, os problemas surgem, ela aumenta, envelhece e novas doenças. A pandemia, por exemplo, exigiu àquela época um cuidado intenso. Eu me lembro que nós chegamos até a provocar uma CPI para acompanhamento do dinheiro que vinha do governo federal e em que ele seria utilizado. E aquilo foi muito importante porque o prefeito ele teve todo o cuidado de dar uma boa gestão àquele dinheiro. Então, hospitais de campanha que foram criados, a gente estava em cima, Eu acompanhei dizendo o que é que fiscalização. precisava, quais eram os medicamentos, a colocação de oxigênio, a qualidade dos ventiladores que foram adquiridos, né? A estrutura em si, se era adequada a cuidar das pessoas. Então, tudo isso eu acompanhei de perto. Graças a Deus, Deus me protegeu que não peguei Covid nesse A momento. gente tem que deixar bem claro, doutor Lázaro, para a população teresinense, que ia acontecer esse trabalho na gestão municipal, porque o doutor Lázaro estava lá como parlamentar e conhecedor da área da saúde também e com amor aos teresinenses, não deixou nenhuma verba do município ser desviada. O que aconteceu no governo do estado, desviaram já no município, que o doutor Lázaro fiscalizando, não teve roubo, né? Carlos, uma das grandes vitórias do nosso mandato, você lembra da maternidade Evangelina Rosa? Foi, infelizmente, noticiário nacional como o Piauí, o estado que mais matava mães e crianças. Nós fizemos um levantamento, num prazo de 4, 5 meses, cerca de 100 crianças morreram única e exclusivamente por falta de uma assistência neonatal adequada sob a forma de um tratamento intensivo especializado, vagas. Na época também se questionava se o município tinha responsabilidade por isso e se levantou até a proposta de fechar o UTI neonatal do Cianca. E eu, como parlamentar e presidente da Comissão de Saúde, inicialmente fomos o único parlamentar que se posicionou contra tudo isso. Denunciamos desvio aí de mais de 1.100.000 reais do dinheiro do SUS, né, na maternidade Evangelina Rosa. A qualidade do próprio estabelecimento, a UTI que cuidava das mães grávidas, que não tinha medicamentos adequados, não tinha exames para os médicos se basearem no tratamento. A própria estrutura em si, e tudo isso culminou no governador que fez uma UTI neonatal em 30 dias, a maternidade foi interditada, os deputados federais deram emendas, se uniram e deram emendas para fazer uma nova maternidade. Haja vista a vergonha que foi o noticiário, onde eu fui um entrevistado pela Rede Globo e tive que colocar os dados reais daqui. Nós tivemos uma semana em que 2 mães perderam a vida, que não precisavam ter perdido. E é uma luta constante. É como eu lhe disse, você tem que antever os problemas e tomar as atitudes. Nós abrimos mais de 14 UBS naquela época, obras que estavam com obras paradas. Nós inauguramos o UPA, como eu lhe falei, criamos novos serviços em Teresina. E eleitos a partir do dia de janeiro, dia 1º, eu e o doutor Silvio, nós vamos empreender todo um esforço para que esse processo de expansão da saúde pública municipal para Teresina e municípios vizinhos, ele continue. A gente quer criar serviços de ortopedia, nós queremos criar um serviço de oftalmologia, de catarata, que a fila está enorme, o atendimento das crianças autistas com o neuropediatra. Então, nós queremos criar serviços municipais, ginecologia, a ampliação do HUT, com a criação
Quais os projetos para a educação, doutor? Olha, a educação, o município cuida daquela atenção básica, né? A primeira infância. E educação é aquilo que é mais importante para o poder público investir. Primeira coisa é a creche, né? A creche, temos que expandir vários bairros aqui. Em Teresina já tem uma população adequada, as mães precisam se deslocar para trabalhar e não tem quem deixar suas crianças. Então, ampliar para que chegue realmente 100% das crianças nessa faixa etária, elas tenham oportunidade, coisa que não acontece ainda hoje. Então, isso tem que ser um compromisso nosso nesses 4 anos. Né? Segundo, continuar um processo de aumentar a qualificação e a remuneração dos professores. Você não investir em qualidade remuneratória dos professores, você está indo na contramão do que o mundo todo faz. Então, o professor ele tem que ser um profissional, né, e todos aqueles envolvidos no processo educacional, ele tem que ser um profissional bem valorizado, porque é diretamente proporcional você fazer a melhoria desse investimento com o resultado que os alunos obtêm nas notas e em todos os testes. Então, Teresina já foi ainda é, né, felizmente, apesar desse governo desastroso, tinha uma qualidade tão boa que não conseguiram destruir, mas ainda é uma referência e a gente quer que isso amplie. E o outro ponto fundamental é descobrir talentos, né, no esporte, nas artes, ou seja, o processo de educação ele não pode se pautar simplesmente pelo aprendizado, né, a decoreba de conteúdos, mas incutir nas crianças um pensamento que faça com que ela se liberte, tenha uma visão além, né, colocando assuntos, por exemplo, como educação política, coisa que a gente tinha antigamente, economia, né, a criança desde cedo aprender, dar o valor ao dinheiro. Que eu sempre quando bato um papo com os amigos, é sobre a Secretaria de Assistente Social, a Sencasp. Por que a Sencasp, quando eu cito? Porque ela abrange várias áreas da economia, né? Não é só assistente social, é economia em tudo, né? Qual o projeto que o senhor vê hoje da atual gestão da Sencasp, que o senhor vê que pode ser copiado para a população de Teresina? Olha, a assistência social ela tem que estar bem próximo das famílias carentes, daquelas famílias que mais precisam, né? Então, às vezes, eu lhe falar aqui na questão dos benefícios, né, assistenciais do governo federal. Então, existe uma dificuldade de explicar para essas famílias os seus direitos, né, como obter esses benefícios. E aí, pessoas maldosas geralmente interferem. Eu acho que um grande projeto seria a gente levar essas assistentes sociais para dentro das comunidades, para dentro das vilas. Dentro das escolas. Dentro das escolas, você ficar mais próximo das famílias e fazer um trabalho mais de uma qualidade maior de educar, né, da importância disso aí. Outra coisa que a assistência social ela tem que saber classificar melhor aquelas famílias que estão em situação de risco. Família, né, vulnerável. Família vulnerável. A gente vê que nesses programas do próprio governo federal, e a gente espera que o doutor Silvio eleito, ele vai empreender também com recursos próprios, projetos de moradia, né, como já fez no passado, de construção com recursos próprios, e que a gente realmente despolitize isso. O que aconteceu no passado? Então, muitas casas, em vez de serem dadas para aquela família, para aquela mãe que estava realmente necessitada, ele foi entregue para lideranças, cabos eleitorais. Né? Nós tivemos, inclusive, vereadores que eram presidente da Sencasp, né? Eram secretários da Sencasp e que foram os mais votados. Então, é a politicagem que muitas vezes priva a pessoa que realmente precisa do apoio do poder público de obter esses benefícios. Então, a gente tem que despolitizar a educação, a gente tem que despolitizar a saúde, a gente tem que
politizar a assistência social do município, que a gente vai entregar muito mais resultados para a população. Doutor Lázaro, eu tocou num ponto que muita gente em grupo de WhatsApp na região da Grande Santa Maria tem raiva de mim, né? Sobre isso. Porque, assim, meu ponto de vista, eu, cidadão, se eu vou numa concessionária e eu compro um carro de 60 mil, eu tenho condição de comprar uma casa numa vila em qualquer ponto de Claro, Teresina. até porque a casa vem antes do carro, né? O que acontece, você chega nesses conjuntos habitacionais, não é falando mal. Tem um cidadão que ele tem um Prisma do ano, tem outros carros, um Corolla do ano. Quer dizer que esse cidadão não consegue comprar uma casa financiada. É a culpa da assistência social que não não fez o devido trabalho de identificar. É o que eu sempre falo, assistente social do município, do estado, do governo, são tudo omissos, que os papéis deles era isso. Se a gente for ver os perfis, dá para ver o perfil, só que, infelizmente, muitos dos gestores não querem ter essa responsabilidade. É por isso que esses projetos ficam bagunçados. É o grande problema do Estado que serve aos amigos do rei em vez de servir a quem mais precisa. É isso que a gente vai combater dia e noite. Eu, como fui vereador, eu votei contra aumento de impostos. Eu não concordo no Brasil, no país que a gente vive, se aumentar a carga tributária. Isso é um atestado de incompetência, né, dos gestores. Você pode aumentar a renda combatendo a corrupção, né, os desvios, o desperdício, os programas ineficientes. Você aumenta a renda do Estado, né, para poder investir. Não precisa aumentar imposto. Então, tinha sessões lá na Câmara que eu era o único voto contrário. E aí eu fui perguntar para um vereador da oposição que votava sempre contra o prefeito, e disse, rapaz, porque até tu, Brutus. Aí ele falou assim, porque tu é um trouxa mesmo, porque quando aumenta a arrecadação, a gente ganha mais dinheiro aqui na Câmara. Então, assim, são políticos que são eleitos, e o povo coloca lá, muitas vezes, que pensam em si, e não na missão que o próprio povo deu, né? Não pensam na coletividade, servir, né? Não estão lá para servir. Empréstimos sem a verdadeira justificativa, era encaminhada a matéria para a Câmara, ninguém nem lia e simplesmente aprovava aqueles empréstimos que depois têm que ser pagos, né, aos bancos, com juros muitas vezes que comprometem a receita do município. Doutor Lázaro, na gestão do doutor Silvio, sempre eles caminhavam junto à área da cultura, junto com a Secretaria de Esporte e Lazer. Nas escolas do município tinha a banda de música. Hoje isso não tem mais. Hoje tem belíssimo tocador de instrumento que saiu de dentro da prefeitura dos núcleos escolar na área de música. Como é que o senhor vai tentar trazer de volta para a população teresinense? Isso aí é fundamental, né? Olha, eu tenho denúncias, Carlos, que os gestores que passaram pela Fundação Monsenhor Chaves, não é isso? De desvios de milhões, né? Foram pagos eventos carnavalescos, por exemplo, que não aconteceram. E eventos onde houve o compromisso da ajuda do poder municipal, esse dinheiro não chegou. Então, quando você vê a falência da cultura do nosso Estado, é a falência da moralidade, né, da ética na política. Então, essas pessoas, elas não sabem nem o que é cultura, eles não sabem o que é os valores, o conhecimento agregado ao longo de décadas de um povo e que são fundamentais para que esse povo dê passos mais adiante. A cultura ela tem que ser respeitada. São crianças que saem das drogas, que abrem a sua mente, né? Como os gregos faziam, né? O esporte, né? O lazer e o estudo, eles têm que andar juntos, principalmente nos nossos jovens e adolescentes. Se eles não têm a cultura sadia, estimulada pelo poder público, eles vão atrás da cultura do traficante, eles vão atrás da cultura da prostituição, eles vão atrás da cultura da cultura errada. É isso, doutor Lázaro. O senhor vai ser eleito nessa caminhada agora, com a graça de Deus do povo, ver rapidamente com os órgãos competentes, que eu incluo nessa área, a Sencasp, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, para tentar trazer de volta. Se eu ver aquela banda Dona Flor, a maioria daqueles tocadores de instrumentos saiu de dentro da prefeitura, aqui de Escola do Mucambinho. Pois é. Rosa Shot e outras bandas. Quantos dons, né, que a gente perde, né? Quantas crianças com dons
Você sabe que o dom para a música, a pessoa nasce com aquilo, aquilo tem que ser explorado. Isso. Então, só abrindo a oportunidade que a gente descobre, senão a gente perde. E na área do esporte, doutor Lázaro, como é que faz? E como é que a gente vai fazer para tornar realidade que hoje está abandonado o esporte amador? Olha aí, o esporte. Você vê aí nas Olimpíadas que nós tivemos esse ano, né? Quais são os países economicamente mais pujantes no mundo? Estados Unidos, né? China. Então, bate exatamente com aqueles que estão, né, na cabeceiras dos quadros de medalha. Né? Anda junto. É fundamental. Complexos escolares realmente em tempo integral que dão a oportunidade da criança estudar e praticar esporte. Descobrir esses potenciais, né? São crianças que podem desenvolver essas potencialidades e servir de exemplo para as outras gerações. Então, quem não quer ser um Neymar, por exemplo, quem não quer ser um craque do vôlei, no Brasil a gente vive de lampejos individuais, num país de 200 milhões de habitantes. Todo investimento em esporte, em educação, significa a economia em diversas outras áreas. A economia na saúde, né? São crianças que não vão entrar. A economia nos programas de tratamento para drogados. A potencialização da economia de um modo geral, né? Emprego, renda. Então, é um ecossistema que tem que ser respeitado todos os seus. Infelizmente, os homens e mulheres que o povo tem escolhido, eles são alheios a essa situação. Eles não têm essa visão, esse entendimento. Então, são etapas na vida do ser humano que elas têm que ser respeitadas. Eu me lembro que quando era jovem, eu praticava 3 esportes. Minha mãe colocou para eu praticar 3 esportes. Entendeu? Eu fazia 1 hora de judô, aí eu fazia 1 hora de natação, tinha uma academia de judô ali do lado do Círculo Militar, aí eu fazia 1 hora de judô, eu fazia 1 hora de natação e fazia 1 hora de futebol de salão. Então isso foi importante para eu desenvolver o meu intelecto. O meu pai tem 1,60 m, a minha mãe tem o quê, doutora? Tem 1,55 m, eu cheguei em 1,73 m. Passou dos dois. Passei dos dois, praticando esporte. O esporte foi importante para a minha autoestima. O esporte foi importante para o meu entrosamento na minha tribo dos colegas, né? Para eu me sentir uma pessoa capacitada, para eu me motivar nos estudos. Então, tudo isso anda junto. Tanto que nos Estados Unidos a pessoa pratica o esporte, mas tem que ter boas notas. Senão ele perde a bolsa, senão ele perde o investimento do poder público. Então, isso é fundamental. Doutor Lázaro, como é que realmente faz o poder público municipal realmente ajudar esses atletas? Que aqui na Grande Santa Maria a gente tem um jovem que está aí nas redes sociais pedindo um apoio, já conseguiu trazer medalha aqui para o estado, medalha de ouro no judô, e agora tem que ir para Canadá e está aí pedindo apoio. Será o senhor, como parlamentar, você não poderia criar um projeto de lei e já deixar algum % daquela emenda que é indicada para a Secretaria de Esporte do município e já investir nesse jovem? O que é que acontece? Claro. É muitas vezes o jovem, depois que ele ganha aquela renda do patrocínio famoso, né, que eu falo, o estado ou o município quer tirar foto, bota o rapaz para desfilar como se fosse o pai do menino. Não ajudou em nada. Não ajudou, o menino está aparecendo naquele momento. Eu queria saber se o senhor, como parlamentar, poderia criar um projeto que realmente visse que aquele jovem ia ter um resultado bom, que ia representar o município e o estado, e já ajudasse para acabar essa peleja da família estar correndo para um lado e para o outro. Olha, o orçamento de Teresina é 4,6 bilhões ao ano. Então, nós temos lá na Câmara um momento de você decidir desse valor o quanto vai para cada órgão, para cada secretaria, para cada setor, né? Então, é importante que os parlamentares discutam esse orçamento e votem, né, emendando o orçamento que vem da prefeitura, colocando para essas áreas que são também essenciais. O segundo ponto é o próprio prefeito e secretários valorizarem, né, escolherem alguém
com as qualidades necessárias para a Secretaria de Cultura, para a Secretaria de Esportes, alguém que seja da área. Por exemplo, no meu caso, eu entendo muito bem de saúde, então minha competência seria principalmente para a Secretaria de Saúde. Quando você agrega o político com a competência técnica, você tem o resultado perfeito. 100%. Unir o político. O que é que acontece? Coloca na cultura um policial. O que aconteceu aqui no estado, botaram um médico para ser secretário de Cultura. Então eu acho que tem gente com suas capacidades específicas para gerir bem. E cabe ao prefeito fiscalizar, aos vereadores fiscalizar, e o prefeito colocar dinheiro naquela área que está há muitos anos abandonada, esquecida, no caso, como o desporto aqui em Teresina e a cultura. Então é isso que tem que acontecer. E aí as coisas vão, naturalmente, a população. Então, um jovem como esse, ele teria que ter total apoio do poder público. Ele sendo de família carente, né, da mesma forma que a gente tem as bolsas, né, Bolsa Família, que a gente tem a bolsa para pessoas com deficiência, para a mãe que não pode trabalhar porque cuida da criança doente, né, os auxílios aí emergenciais diversos, a gente tem que ter a bolsa esporte, bolsa atleta, né? A bolsa atleta. Né? Isso é fundamental. É isso que eu vejo, doutor, de muitos jovens tenta crescer no esporte, mas o poder público é omisso, não ajuda. Isso é que eu tenho uma esperança dessa gestão a partir de 2025, que vai assumir você junto com o doutor Silvio, e ver com bons olhos esses atletas, realmente ajudar aquele que a gente vê que vai ter futuro. Nós queremos exatamente que seja as pessoas certas nos locais corretos. Então, cada um na sua pasta, com competência para exercer e desenvolver aquela pasta. Né? Honrar o dinheiro público, a honestidade, a seriedade, ela tem que ser fundamental. E hoje está difícil, viu? Hoje está difícil. É assim, não é que... Nós somos um povo honesto, né? Nós só não colocamos, muitas vezes, as pessoas são tão honestas que às vezes são enganadas pelo desonesto. Parou para pensar nisso? Não. É um povo honesto, né? Verdadeiro, sincero, que cai na conversa do malandro. E o malandro se sobressai e muitas vezes é colocado nesses cargos de poder, coisa que não pode acontecer. Cabe ao nosso povo se politizar, né? Se educar politicamente e entender quem realmente tem as capacidades, observar a árvore, ver o fruto da árvore e ver se aquela árvore é uma árvore para a gente aguar, né, com votos, adubar com votos, ou se é uma árvore para a gente cortar e lançar no fogo, porque é improdutiva. Então temos que parar de colocar nos espaços de poder árvores improdutivas, árvores infrutíferas, que vão só drenar o que o solo tem de melhor, os nutrientes do solo, e não entregar nada para o povo. É isso que tem realmente acontecido. Doutor Lázaro, é outro ponto que hoje o Brasil está passando por um problema crítico. A área do emprego. Qual o seu projeto para a área do emprego? Que eu sempre falo que alguns políticos, eu não digo todos, quase 99%, mas o Tirum só bota 88%, que quer ver o pai de família na porta do seu gabinete, um currículo pedindo um emprego. Porque eu vejo dessa forma no Brasil. Se um político hoje conseguisse criar emprego, trazer indústria, muitos deles não iam conseguir se eleger, porque não tem trabalho prestado que preste para a população. É verdade. Na realidade, cara, a cidade, o estado ou o país que depende do emprego público é subdesenvolvido, né? Quem tem que gerar emprego e renda é a iniciativa privada. Cabe ao Estado desburocratizar e facilitar os empreendedores. Né? Empreendedor é aquela pessoa que tem uma visão um pouco além de criar negócios, gerir pessoas, recursos e, com isso, desenvolver a sociedade, inclusive arrecadando mais impostos. Então, assim, primeira coisa, reduzir impostos, né? Facilitar o processo tanto de abertura como de fechamento de empresas. Isso tem que acontecer. Nos países desenvolvidos,
Em 2 dias você abre uma empresa e um dia você fecha. Então, no Brasil chega isso a ser 3, 6 meses. Ou seja, se cria dificuldade, o político cria dificuldade para vender a facilidade. Então, isso, em termos de economia, é muito prejuízo. Né? Você abrir uma empresa, você ter uma ideia, você juntar o capital para investir e o Estado não lhe ajudar. Então, isso tem que acontecer em todos os níveis, municipal, estadual e federal. E você libertando esses empreendedores, o Estado ele não precisa ser grande, sugar. O dinheiro tem que estar na mão do contribuinte e não no cofre público. Eu defendo sim um Estado que dê uma saúde de qualidade, ou seja, que o hospital público seja melhor do que o hospital privado. Não é utopia. Na Inglaterra, Canadá, né? Holanda, França, isso existe. Então, ele vai cuidar da saúde, ele vai cuidar da educação básica principalmente. Então, o filho do pobre estuda junto com o filho do rico. Naturalmente, um Estado que funciona assim, o emprego ele aumenta, ele prospera. Né? Só que os nossos políticos eles têm uma mentalidade tão atrasada que eles querem esse empregozinho de antigamente. Vai lá, fale com fulano que eu estou mandando. Vai lá, entrega esse bilhete bem aqui. Diga que é um pedido de não sei quem. E em véspera de eleição, eles superlotam os órgãos públicos com empregos provisórios para ganhar os votos das famílias e depois todo mundo abandonar. Então, nós temos que romper com esse ciclo vicioso, nocivo e destruidor da nossa sociedade, que afasta, né, desestimula quem realmente tem coragem e inteligência para empreender. É por isso que eu estou na política. E é por isso que muita gente do empreendedorismo está entrando na política para tentar corrigir essas distorções que são clássicas e antigas dentro da nossa sociedade, principalmente aqui no Nordeste. Doutor, há uma área que hoje no estado do Piauí, na capital e também no Brasil todo, que está gerando emprego, é a área da energia solar. Os últimos dias atrás, aí o atual governador, o governador que eu chamo o governador Playboy, o Rafael, ele aumentou um imposto sobre as energias solares. Olha aí. Então, assim, o político que diz defender a população, para que serve o Estado? Vamos repetir, o Estado serve para ajudar as pessoas menos capacitadas, né? Então, a gente não está vivendo no tempo de Esparta, não, que a criança nascia doente e era jogada do penhasco. Porque Esparta era uma cidade que vivia, né, tinha que ter um potencial bélico, né, tinha que ter muitos guerreiros. Nós não vivemos nesse tempo. Jesus Cristo já nos ensinou como é que a gente cuida da viúva, que a gente tem que cuidar da criança doente, do paralítico, do deficiente. Então, se você... A conta de energia está absurda. As famílias estão passando por crises, né? Tem desemprego. Então, em vez dele utilizar, né, os recursos, como financiar através de um banco popular com juro próximo de zero, a aquisição da energia solar, né, das placas, ele não faz isso. Faz é aumentar o imposto para sugar ainda mais. Aumentando o imposto, vai aumentar mais ainda o custo, né? Da venda das placas, das empresas. Então, ele teria que massificar para que toda pessoa tivesse a sua placazinha para poder reduzir a sua conta de energia. Aí, esse é o ponto aí, doutor. Eu não tinha nem parado para pensar. Eu já tinha visto o outro lado, onde que estava gerando emprego, muitos não vão querer mais botar a placa solar porque vai ter um imposto para pagar mais alto. Aí ainda desestimula, ele teria que... É isso que eu vejo. Não colocar o imposto e ainda facilitar a aquisição das placas solares pelas famílias menos favorecidas. Isso. Né? Aí nesse ponto que eu já vejo, é uma área que já estava gerando emprego, vai agora desempregar o pai de família, que eu ia botar na minha casa. Eu já não vou mais. Porque aí ou fogo ou a frigideira, né? Aí a situação é... Mas aí é querer deixar o povo escravizado, né, para ser massa de manobra, principalmente em período eleitoral. É contra tudo isso que nós lutamos. Né? As nossas bandeiras são bem claras, né? Menos imposto, o Estado efetivo, né? Competência na gestão da saúde, da educação, da segurança. Quando você cuida de tudo isso, naturalmente o emprego surge, naturalmente a violência diminui,
naturalmente não há espaço para os traficantes, os bandidos, né? A sociedade, quando o bem ocupa os espaços, o mal fica angustiado e acaba Doutora, sumindo. eu já ia saber que numa pauta sobre a segurança, né, do município, né, para o seu projeto do investimento da Guarda Municipal. Olha, quando eu fui vereador, nós tentamos provocar, nós não conseguimos a aprovação. Eu defendi a presença da Guarda Municipal ou de qualquer estrutura de segurança nos hospitais municipais e nas unidades básicas de saúde. Esse nosso projeto ele foi derrubado, né, foi vetado, não avançou, não prosperou. Eu costumo dizer que durante 2 anos, tudo que eu colocava na Câmara, eu tinha a parceria dos colegas vereadores. Eles assinavam, né, sempre quando eu levava uma proposta, eu partia de um estudo bem aprofundado daquilo que eu estava querendo implantar e eu geralmente ganhava nas votações pela minha capacidade de explicar, constranger às vezes, convencer. Mas é impressionante como na política, ao longo do tempo, os vereadores vão sendo cooptados, né, por outros políticos, a nível estadual também, e aí eles deixam de exercer o poder em benefício do povo. Né? Então, assim, órgãos públicos municipais, eles têm que ser protegidos. Olha o que aconteceu com as paradas de ônibus desse projeto. E aquilo a gente denunciava na época. E o argumento da prefeitura era assim: quem cuida de segurança não é o poder municipal. Isso é uma lorota. Você não pode expandir nenhum órgão público municipal sem prever toda a logística em torno daquilo. A mobilidade urbana, né, estacionamentos, a acessibilidade das pessoas com deficiência, né, e a segurança. Então, é impressionante como se faz a obra, mas não se pensa em como aquilo vai funcionar no dia a dia. E aí as paradas, elas não atraíram a população porque se tornaram verdadeiras arapucas para bandido. Atraiu mesmo ali só os vândalos. Só os vândalos. E o resultado está aí: dinheiro público jogado no lixo, jogado fora. Então, é isso que a população tem que entender na hora de votar e ver se o seu candidato ele tem a competência, as qualidades necessárias para, nesses momentos, ele representar a população da cidade. Sobre o transporte público, o transporte público, doutor Lázaro, como é que o senhor vê hoje? 4 anos também que nada andou, né? Nada andou. O transporte coletivo, a gente estava falando aqui que as ruas são como as artérias, né? Então, você imagina, no nosso sangue tem uma estrutura chamada hemácia. A hemácia, ela tem uma estrutura chamada hemoglobina nela. E na hemoglobina se liga o quê? O oxigênio. Então, quem oxigena o nosso corpo, né, é o sangue, é o circular do sangue. Quem oxigena a cidade é a livre ir e vir das pessoas ao custo menor possível, porque nivela todo mundo, né? O cara pode ir de BMW para algum lugar, mas ele pode ir também, ele tem direito de ir também no transporte coletivo de massa. Então, ou isso é resolvido, ou está decretada a falência da cidade de Teresina. Eu acredito que já está declarado. Ou isso é resolvido no próximo ano, porque a gente não tem esperança nenhuma com o atual gestor, ou isso é resolvido, ou está decretada a falência de Teresina. Então, isso vai ser uma das nossas bandeiras desde o primeiro dia do mandato. Doutor Lázaro, o que a gente vê bem que esses pontos aqui que a gente já debateu, agora a gente vai ficar o ponto livre, né? Que aqui é a Santa Maria Web, a TV Santa Maria Web, é diferenciado dos outros, que os outros é perguntinha. Não, aqui agora a gente vai. Ninguém combinou nada, né? Não, aqui você vai no assunto que você queria falar. Aqui é um bate-bola mesmo. Bate-bola. Não é aquelas bolinhas, não é bola de ferro. De ferro. O que a gente vê hoje, doutor Lázaro, na atual gestão da Câmara Municipal, que quase 25% dos vereadores estiveram na atual base do doutor Pessoa, né? Quando foi de janeiro para cá, desandaram. Foram cada macaco para o seu lugar. Aí agora, muitos deles vêm com o deputado Fábio Novo concorrendo à Prefeitura de Teresina.
aonde os vereadores disseram que agora que vieram ver que Teresina estava se acabando. Qual o ponto de vista que o senhor vê hoje desses parlamentares que agora diz que querem resgatar Teresina, que são culpados do que está acontecendo junto com a população? Teresina sofreu um crime, né? E tem vários agentes envolvidos nesse processo criminoso. Então, um prefeito fraco, ineficiente, nós já denunciamos isso nas nossas redes sociais, já um ano depois, no primeiro ano de gestão dele, eu já dizia que ia ser lembrado como o pior prefeito da história. Quem? E quando o prefeito é ruim, é a grande oportunidade do parlamentar, quem desenhou esse sistema de 3 poderes independentes, é exatamente na fraqueza de um, a intervenção do outro, para não deixar a população sofrer. E o que é que nós vimos? Vereadores que se venderam. Existem denúncias de mensalão, né, inédito na Câmara de Vereadores de Teresina. Coisa que nunca se ouviu falar. Mensalão para aprovar projetos. Então é importante que a população entenda que não adianta só mudar o prefeito, tem que renovar a qualidade dos representantes do Poder Legislativo. Então, aqueles partidos que ainda hoje encabeçam a coligação do doutor Pessoa, como o 70, o 22 e o 25, de maneira nenhuma merecem o voto do cidadão de bem da nossa cidade. É importante que isso fique bem claro, porque todos eles participaram dessa destruição, inclusive usufruir, estão usando esses benefícios para continuar enganando a população e se manter no poder. Então, é isso que fica bem claro. A gente vê que nos cartazes políticos, eles não colocam o nome do doutor Pessoa, não fazem nenhuma alusão ao gestor que eles participaram, a gestão que eles participaram e o candidato a prefeito que eles representam. Então, é importante que o eleitor esteja muito atento a isso. E do outro lado, o outro candidato a prefeito, que disputa com o doutor Silvio, durante muito tempo, esses vereadores que agora estão daquele lado, participaram ativamente desse processo de destruição da nossa cidade. Então, a população tem que ver se ela quer mudança realmente. Na política, ela tem que procurar aqueles partidos que estiveram distantes, né? Não participaram. Os homens, os representantes, os homens públicos que criticavam, que denunciavam e que agora estão colocando seu nome para participar da verdadeira mudança e recuperar a nossa cidade. Do outro lado, digo, não é nem criticar, já era alertando o que poderia acontecer no futuro. Exatamente. Que eu vou dar um exemplo de 2 parlamentares que o senhor sabe que eu sempre estou lá pela Câmara diariamente. O vereador Luiz Lobão, no primeiro ano do doutor Pessoa, ele e o vereador Ismael Silva, foram os 2 primeiros que usaram a tribuna alertando que o caso, o jogo político ia ser 0 à esquerda. Isso. Quando deu em janeiro do ano seguinte, o que eles tinham, entregaram. Aí o Luiz Lobão, que é do MDB, continuou. Pronto, o Ismael já estava lá no PSD, ele saiu. Aí ficou os outros vereadores dos seus partidos na base, né? Exatamente. Eles já estavam cientes do que poderia acontecer e tiraram dele da reta. E o atual Partido dos Trabalhadores, onde joga, que diz que é novo eu não sei, que o homem já tem mais de 25 anos de vida pública. Diz que é novo. Já está sendo indiciada pelo Ministério Público já 2 vezes. Polícia Federal nos coros. Como é que o senhor... Ele diz que quer vir para Teresina, resgatar a Teresina e diz que é novo. Como é o seu pensamento? Agora eu vou lhe perguntar como cidadão, pagador de imposto do estado do Piauí. Exatamente, eu gosto de dizer muito isso, viu, Carlos? Que eu sou o cargo de cidadão é o meu maior, é o melhor, é o que eu mais defendo, é a pessoa ter direito a ser respeitado os seus direitos. Então, isso é muita balela, é muita propaganda de marqueteiro, é muita proposta vazia, é muita promessa. Eu me lembro que uma vez que eu vi o Firmino Filho, num discurso, ele falando, inclusive na inauguração da reforma do Disseu 2, do Hospital Disseu 2, que foi uma reivindicação minha, uma denúncia junto com o Sindicato dos Médicos,
da falta de qualidade do prédio lá, e logo após nosso trabalho ele empreendeu um processo de revitalização e melhoria com várias unidades aí que nós denunciamos. Então ele dizia o seguinte, já pensando no processo eleitoral que se avizinhava, ele dizia o seguinte, olha, observem os homens e mulheres como atuam durante o período de eleição, que isso é um forte indício de como eles atuarão depois de se eleitos. Então, o que é que o PT tem feito? Tentando coaptar com recursos financeiros candidatos dos outros partidos. Antes do período de que você tem que se filiar, oferecendo recursos. Qualquer recurso nessa época é produto de furto. É o remédio que está faltando no posto, é a criança que perdeu a aula pela falta do transporte. Né? São as operações inúmeras denunciadas aí pela Polícia Federal, Segurança Zero, a pessoa que fica 6, 8 meses numa fila esperando uma consulta. Então, esse dinheiro que muita gente recebeu aí, é esse dinheiro sujo, né? Que para mim foi oferecido e eu recusei. Depois disso, eles tentaram fazer os candidatos desistir com dinheiro para o próprio candidato. Você vai receber aqui tanto, você vai desistir da sua candidatura e você vai mudar de lado, tirar uma foto com outro candidato. Então, eu quero que a população reflita e pense. Quem tem a capacidade de fazer isso, a coragem, o caráter destrutivo de fazer algo destruindo totalmente a democracia. E, por último, a manipulação de pesquisas eleitorais, né? Pesquisas eleitorais fraudulentas, porque a população, infelizmente, cai naquele ponto que eu digo, ainda pouco politizada, pouco consciente do seu papel num processo eleitoral. Ela quer votar no que está na frente, ela acredita que não vai perder seu voto, ou muitas vezes ela fica enojada de tudo isso que acontece, acha que todo mundo é igual, e uma pessoa que teria uma capacidade maior de fazer uma boa escolha, vota em branco, vota em nulo, não vai votar, isso aí não resolve nada. Então, as pessoas que fazem aquilo por amor, por vocação e querem realmente ver a cidade melhor, elas precisam ser auxiliadas, apoiadas pelos cidadãos da cidade de Teresina, e a gente tem que expurgar da política os indivíduos que têm esse tipo de compromisso, porque se a pessoa faz isso durante o processo eleitoral, né, para mudar o resultado do que o próprio povo quer, imagina ele sentado na cadeira de prefeito, o que é que não vai fazer com os recursos públicos? Então, está aí o resultado. Está aí o resultado. Isso é que eu quero que a população fique atenta, pensativa e reflita até o dia 6 de outubro, e que cada um entenda que não é só votar, é discutir, participar, fazer um juízo de valor e tentar convencer as pessoas que estão menos preocupadas com esse processo, trazer elas para a luz e mostrá-las que elas têm que participar desse processo de formativa para que a gente ganhe essa eleição já no primeiro turno, economizando recursos públicos que são gastos no segundo turno e que podem ser revertidos, né, para a nossa população. Doutor Lázaro, quando vou por algum local aqui na região, muitos falam assim, eu vou votar no Novo. Aí eu, por que você vai votar no Novo, jovem? Aí não tem resposta. Né? Vamos ver. A resposta vazia. Isso. O doutor Ciro foi governo municipal há 8 anos. Vida pública há mais de 40 anos. O senhor sabe dizer quantos processos ele foi citado, indiciado? Olha, eu posso falar, eu fui presidente da Comissão de Saúde da Câmara, e o doutor Silvio, durante 2 anos, foi secretário de Saúde exatamente nesse período. Ou seja, essa dupla, ela já aconteceu, viu? Já toca bom. Então, a gente ficava lá segunda de manhã, fechado, ou na sexta de manhã, quando não tinha sessão na Câmara, eu e ele. Ele gostava sempre dessas reuniões mesmo, era na segunda ou sexta? Era segunda ou sexta. Então, segunda eu ficava a manhã todinha, só eu e ele fechado. Ele atendia 1 ou 2 pessoas, depois eu pegava, fazia um apanhado dos problemas no HUT, dos problemas das maternidades. Eu fiscalizava tudo e levava para ele cobrar, para a gente cobrar junto o prefeito, para executar. Então, de 3 em 3 meses, ele ia na Câmara. É uma obrigação que o gestor tem que fazer com o poder municipal, e na grande maioria das vezes eu era o único vereador a participar. Então é uma reunião que ela é aberta a todos os vereadores, mas só eu, como presidente da Comissão de Saúde,
via quais eram os projetos para os próximos 3 meses, E o- quais eram os recursos que tinham em caixa. Foi aí que nós descobrimos que tinha recursos próprios para concluir as unidades básicas de saúde, de um dinheiro. Você vê, obra parada é dinheiro desviado, né? Que veio do governo federal e o deputado federal comeu a Sim. propina. Então, nós conseguimos concluir, convencer o prefeito a concluir as unidades básicas de saúde. Então, eu fiscalizei o doutor Silvio durante 2 anos, eu fiz o meu papel de fiscalizar e cobrar. E realmente nunca encontrei nada que maculasse a imagem dele como ser humano, como cidadão e como gestor público da cidade de Teresina. Então, sem dúvida nenhuma, ele que é perfeito das suas capacidades mentais, né? Apesar, né, o pessoal alega muito essa questão da idade. Eu quero lembrar de um provérbio francês que diz o seguinte, que os jovens, eles podem, e os idosos, eles sabem, eles têm a experiência. Mas tem jovens que já sabem, e tem idosos que ainda podem. Então, na atual situação da política teresinense, que desceu alguns degraus em direção a tudo que é de ruim, é imprescindível a eleição do doutor Silvio para que ele reacenda a chama da liberdade, da democracia dentro do nosso município, que sempre foi o vanguardista de todos os movimentos, né, políticos libertários do nosso estado. Sempre nós tivemos aqui um pensamento e um posicionamento e um voto diferenciado. E a eleição dele vai permitir, inclusive, o surgimento de novas lideranças, de novos gestores com perfil parecido com o dele e que podem representar, administrar e cuidar da nossa cidade nos próximos anos. Então, eu tenho muita esperança que a população tenha esse entendimento que eu tenho, tenha essa visão e assim consiga fazer a melhor escolha do dia 6 de outubro. Doutor Lázaro, a gente vai deixar bem aqui um espaço para o senhor fazer um resumo do quando o senhor foi parlamentar na Câmara Municipal de Teresina. Desde a hora que a gente começou esse bate-papo aqui, que eu sinto que o senhor está querendo voltar atrás dos projetos que o senhor fez naquela casa, do que o senhor debateu. Carlos, olha, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho, né? É até chato essa ideia de falar dos 4 anos que a gente passou lá. Depois desses 4 anos, a gente tentou um projeto de um novo prefeito, uma nova chapa de vereadores. Realmente não obtivemos sucesso, mas foi uma semente que foi plantada. Eu não me arrependo de nenhuma decisão. Mas eu quero dizer que eu cuidei com muito carinho da saúde de Teresina. Então, nós avançamos muito em tudo aquilo que eu lhe disse. Inclusive com melhoria na maternidade do Estado. Uma maternidade que, por exemplo, no seu processo de construção, eu quis fiscalizar e não impediram eu de fazer essa fiscalização. Você lembra do hospital de campanha lá no Verdão? Lá tinha uma insegurança na frente com o meu nome. Quando eu chegava lá, eu vim aqui, eu sou o vereador doutor Lázaro, eu vim aqui para dar uma fiscalizada nesse hospital de campanha. Não, vereador, nós temos uma lista aqui, o seu nome é o primeiro aqui, para não deixar participar. E não foi só isso não, nós defendemos o transporte coletivo, o aplicativo do Uber, você lembra? Todas as categorias aqui em Teresina que reivindicavam aumento de salário, melhoria da qualidade, a gente sempre teve o nosso voto do lado deles. Visitamos as escolas do município, né? Várias vezes. Todas os órgãos de saúde pública foram visitados por mim, pelo menos 3 vezes, as UBS. Na época da Covid, aquelas UBS que eram de referência, eu passava nelas toda semana para acompanhar a dispensação dos medicamentos, a aquisição desses medicamentos que a gente tinha como o que era melhor na época. Então, eu costumo dizer que eu combati o bom combate, mantive a fé, né? Nunca me vendi, nunca procurei vantagem pessoal para mim. Eu sempre quis o bem da coletividade do meu povo. Eu quero dizer também que estou mais maduro, né? Mais alguns anos aí nas costas, mas uns cabelos brancos que eu não tinha que apareceram, certo? Mas eu estou com a perfeita saúde física, mental. Até emagreci para me preparar para essa campanha, para esse novo mandato. Perdi aí uns 10 quilos para me dedicar. Você lembra que eu tinha 2 empregos públicos e, ao contrário de muitos aí que acumulam de forma irregular, eu abandonei um para me dedicar integralmente, né, na grande maioria do meu tempo,
a esse mandato, que era um sonho de criança. Nós nos dedicamos também à questão dos animais, né? Nós conseguimos, na época, aumentar o número de castração, né? Pagamentos que a prefeitura tinha em débito com o Borromeu, com o Hospital Veterinário Federal, os convênios que estavam atrasados, a gente ia em cima. E o prefeito da época, na hora que a gente reclamava, ele resolvia, que é uma coisa muito boa, dobrando o número de castração. Levamos um projeto do SAMU veterinário, né, para aumentar essa parceria até com o próprio hospital veterinário, né, federal, e infelizmente não obtivemos êxito. Ou seja, nós aprovamos alguns projetos aqui para beneficiar as crianças autistas. Você sabe que os plásticos aqui em Teresina ele é proibido por um projeto nosso, né, que foi aprovado. Só falta fiscalizar. Só falta fiscalizar e cumprir. A gente sabe que o plástico ele é degradado na natureza e ele acaba entrando na cadeia alimentar e ele é responsável pela diminuição da fertilidade de homens e mulheres, alterações hormonais, câncer. E se questiona até se esses casos de crianças autistas também não tem muita coisa a ver com a contaminação que existe no meio ambiente, inclusive pelos plásticos. Então, eu sempre trabalhei em benefício do povo, né? Para mim é um prazer, é um sonho de criança, e se o povo tiver a sabedoria de nos entregar mais uma vez esse mandato, nós vamos honrar ainda mais, né? Com novos projetos, sempre votando, lutando pelo benefício da nossa cidade. Doutor Lázaro, a gente já vai chegar ao ponto final desse bate-papo. Eu quero dizer que a TV Santa Maria Web vai estar de portas abertas, dependendo de período eleitoral ou não, né? E esse projeto da TV Santa Maria foi criado para servir o povo, ou seja, na parte de político, parte de comunidade ou polícia, está de porta aberta para o povo, levar a informação da forma correta. Chegando já no nosso final de bate-papo, eu queria saber por que votar no Dr. Lázaro e deixar seu pedido à população de Teresina. Cidadão teresinense. Na vida a gente tem várias fases que a gente tem que empreender. Então existe o tempo de plantar, existe o tempo de adubar e o tempo de colher. Então eu não sou filho de político, Carlos, mas Deus plantou essa semente no meu coração já em idades bem recentes no meu amadurecimento. Mas eu tive que me adquirir as minhas competências. Eu tenho 26 anos de vida dentro de hospital público. Eu cheguei a morar mais de um ano dentro de um hospital, né, fazendo residência médica, porque não tinha como pagar um aluguel. E tudo isso que aconteceu, toda essa luta, ela forjou um caráter de valorizar, né, os bens, valorizar as pessoas, valorizar a vida, valorizar o ser humano. E eu hoje, né, com o apoio da minha família, com o apoio dos meus filhos, que sempre tive, Deus tem sido muito maravilhoso com a minha vida, tanto no campo afetivo, financeiro, pessoal. Minha saúde é excelente. Então, é o momento que eu me sinto ainda mais preparado para devolver todos esses dons para a sociedade. Então, eu acredito no homem público que venceu todas as etapas, né, que não foi um jabuti colocado lá em cima da árvore. Sem pai político, né? Sem pai político, mas que adquiriu a qualidade, as competências para entregar um resultado bom para a sociedade. Então, eu nunca tive padrinho político, eu faço política com amor, com coragem, por vocação, com sentimento, com propostas, com história de vida, com a mensagem de liberdade e libertação do nosso povo. Então, a eleição de pessoas com esse perfil, lembra que a gente estava falando do esporte, das crianças, elas se inspiram nos esportistas, elas se inspiram nos cantores, nos artistas. Nós temos que entregar para nossas crianças políticos que também mereçam servir de inspiração para elas. Que elas, desde uma idade também menor, como eu senti isso no meu peito, que elas sintam também, eu quero ser um político, um defensor da cidade, como foi, como é o Dr. Lázaro. Então, esse é o meu pagamento, esse é o sentimento que eu entrego para a cidade de Teresina, e quero que
as pessoas de bem que amam essa cidade como eu recebam esse sentimento e no dia 6 de outubro façam a melhor escolha. Para prefeito, Dr. Silvio, 44. Para vereador, Dr. Lázaro, 44456. E quem quiser acompanhar Dr. Lázaro nas redes sociais. Isso. DR Lázaro Carvalho. Bem fácil. DR Lázaro Carvalho. Tudo minúsculo, tudo junto. Dr. Lázaro, quero lhe desejar boa sorte nessa caminhada. Aí que Deus lhe abençoe. Que dia 6 de outubro o povo vote consciente. Vote Dr. Lázaro 443456. 56. Tem muita maneira de dizer, né? Pronto. O importante é não errar. Não errar. São 3456. Um diz 44456, outro 44456. Pronto. Obrigado. E nós vamos cada vez mais nos tornar parceiros do canal. Eu vou pedir bem aqui para o nosso diretor, antes de encerrar, que uma coisa que me chamou a atenção no Dr. Lázaro, que a gente que anda no meio político, a gente não vê. Eu já tinha uma credibilidade do jeito do Dr. Lázaro, de brincar, que a gente nunca vê o Dr. Lázaro zangado. Mas um ponto que eu achei muito interessante nele, ele como um homem público, um médico e como um político, a esposa dele sempre acompanha ele. É coisa que quem está no meio da política não vê a esposa de político acompanhar, como eu vejo, né? Vamos a mostrar aqui a participação do Dr. Lázaro. Eu fiquei, pode sim. É cá, doutor. Isso aí me inspirou, porque quem a gente está no meio da política, a gente não vê a maioria das vezes o político com sua esposa andando, incentivando, como a esposa do Dr. Lázaro incentiva. Tá pegando direitinho, pai, a doutora? A doutora... É porque aqui nessa tela não, mas lá está completa, doutora. Isso aí me motivou, doutor Lázaro, porque você sabe muito bem disso. Eu fui parlamentar naquela casa, eu não vejo esposa de vereador acompanhando ele em momento nenhum. E eu sempre ouvi o povo falar, a esposa do doutor Lázaro é a marqueteira dela por detrás. Só que eu não tinha visto. Aí, no passado um tempo, eu fui presenciando. Você lembra dos grandes eventos lá, ela sempre estava presente. Ela sempre fazia questão. Isso aí que me chama muita atenção. Ela é minha grande cobradora, ela é minha grande fiscalizadora. Quando eram as matérias de interesse, né, ela sempre dizia, tu não vai votar, vota do lado do povo. Te posiciona. Então, graças a Deus que eu tenho ela como minha companheira. É por isso, doutor, que eu digo, só vai desenvolver um bom trabalho se tiver a família do lado. Exatamente. Fico muito feliz quando eu vejo isso aí de um homem público, né, caminhar junto com a família. A gente só quer manter e servir de exemplo para as famílias teresinhas. Pronto, aí você político aí, sirva de exemplo, viu? Obrigada. Pronto.